Conosco hoje, nós vamos fazer um bate-papo com um atleta olímpico de uma modalidade do basquetebol. E para vocês terem uma ideia interessante, o Carlos Henrique, ele está hoje atualmente com 47 anos. Quem conhece ele sabe que ele foi um grande atleta, e tem 2,11 metros, né? É uma grande curiosidade, e é mais conhecido como Olívia. Aqui em Joinville, ele é bastante conhecido na modalidade de basquetebol, e quem já conhece sabe do porquê do Olívia. Mais tarde ele vai estar explicando por que a escolha desse apelido. Então, o Carlos Henrique nasceu no Rio de Janeiro, ele começou no meio esportivo em 1985, na modalidade de atletismo, e mais tarde ele começou a treinar a modalidade de basquetebol. Passou por grandes equipes e tendo sido desenvolvido rapidamente para o esporte técnico, e posteriormente ele foi chamado para compor a equipe da seleção brasileira. Participou de campeonatos internacionais e da Olimpíada de 1996 em Atlanta, que seguiu na seleção brasileira até o ano 2000. Atuou também nas equipes do Clube Regata do Flamengo, no Rio de Janeiro, Monte Líbano, São Paulo, Sírio Libanês, em São Paulo, Suzano Report, em São Paulo, Ribeirão Preto, em São Paulo, Mogi das Cruzes, em São Paulo também, na Mackenzie, em São Paulo, Barretos, de Zacatecas, Bijuí, na China, e Osorno, no Chile. E, a partir daí, o Olívia vai contar um pouquinho mais sobre a sua carreira, o seu desligamento da modalidade, e o que atualmente desempenha nas suas funções como técnico. Bom, Olívia, agradeço de antemão a tua participação, a tua disponibilidade de estar conversando um pouquinho conosco aqui, referente à tua ascensão, desde o início da tua trajetória até os dias de hoje. Então, como primeira pergunta, qual foi o motivo pela escolha da modalidade como atleta, no caso do basquetebol? Porque, como a gente apresentou ali, você mostrou uma trajetória do esporte, o que levou à escolha do outro? Primeiro, mais uma vez, bom dia. Eu quero agradecer o convite, né? E voltando à pergunta, eu iniciei no atletismo porque eu sempre fui do esporte, meus pais sempre incentivaram, meu pai foi goleiro, tentou ser goleiro de futebol e eu sempre acompanhava ele, e eu não parava de correr o tempo todo. Enquanto ele estava lá jogando, eu ficava dando volta pelo campo, não parava, e dava aquele intervalo que ele ia jogar. E foi quando ele conversou com um tio meu, né, que era ortopedista na Gama Filho, do Rio de Janeiro, eu sou carioca, né? Então ele falou: Arthur, será que não tem uma vaga lá para o Carlos Henrique? Até então não existia o Olívia, só existia o Carlos Henrique. E ele meu tio pediu para que me levasse na Gama Filho. Então, na Gama Filho, em 85, eu iniciei minha fase esportiva no atletismo. Em 85 e 86, me tornando também campeão carioca, né? Minhas especialidades eram salto em distância, salto em altura, e na minha categoria, revezamento 4x75. E, infelizmente, logo assim que acabou a competição, essa coisa toda, alguns meses depois, nós tivemos a notícia que a Gama Filho iria terminar com o esporte em geral dela. Aquilo me deu um baque, me deixou tão triste. E aí no colégio, né, o meu professor estudava num colégio municipal, o meu professor encostou em mim e falou: pô, Carlos, eu vejo que você tem uma desenvoltura boa, você não quer ir no Fluminense escolher vôlei ou basquete? Isso em 87. E eu falei: professor, eu quero ser goleiro de futebol de salão. Ele falou: cara, mas você é maior que a trave. Não dá. Eu falei: pô, professor, então tá, eu vou conversar com meus pais, vamos ver se eu tenho a possibilidade de eles me levarem. E meu pai e minha mãe sempre me apoiaram nisso. Eles me levaram lá, me deixaram à vontade. Eu fui com o pensamento de jogar vôlei. Eu não pensava em nenhum momento em jogar basquetebol.
porque eu nunca tinha praticado. A gente tinha tabela no colégio, mas infelizmente a gente sabe como é que é a realidade nos nossos colégios, né? Só tem bola de futebol. Então, eu nunca tinha praticado. E eu fui com um uniforme de vôlei, tênis de vôlei, falei, vou jogar vôlei. É o que eu brinco lá no meu condomínio também. Chegando lá, eu olhei para a equipe de vôlei, os caras praticamente eram tudo do meu tamanho, só que um pouco mais forte. Eu era muito magro. Eu era compridão, mas muito magro. E aí eu olhei para o lado, porque assim, eram duas quadras, uma do lado da outra. Do lado esquerdo estava o vôlei, do lado direito estava o basquete, onde tinha uns menininhos, tudo pequenininho. Eu olhei e eu falei, pai, acho que eu vou jogar aquilo lá. Ó. Meu pai, basquete? Eu falei, acho que eu vou lá conversar com o professor, ver o que eu posso fazer. Os meninos do vôlei pararam a aula deles, vieram correndo em cima de mim. Pô, você é novo aqui? Eu falei, sou novo. Vem jogar basquete com a gente, você vai chegar na seleção brasileira, cara, fácil. Vem jogar vôlei ali. Eu falei, não, obrigado, convite, mas eu quero experimentar aquele esporte ali. E entrei, professor, entrei no meio da aula. Eu lembro como se fosse hoje, eu tocando nas costas do professor bem mais baixo do que eu. Ele virou para trás, olhou para cima e eu, boa tarde, como é que faz para jogar isso? Aí ele, quantos anos você tem? Eu falei, 13. Faz 14 quando? Ano que vem. Ele, agora, já me segurou, já me deu a bola, começou, vai ali perto daquela cesta ali. Eu falei para ele, não quero só ficar fazendo cesta, eu quero correr com esses meninos aí. Ele, calma, vamos conversar, já está terminando a aula aqui, eu já vou te dar atenção. E foi assim, amor à primeira vista. O meu técnico, né? eu tenho contato com ele até hoje, com o meu primeiro técnico, a gente conversa bastante, que é o Zé Roberto, e ele pegou com uma tranquilidade, falou, olha, as escolinhas do Fluminense aqui é segunda, quarta e sexta, de 2 às 4 da tarde, você pode vir? Eu falei, eu vou conversar com meus pais, porque eu saio da escola 12:30, vai ser correria, eu moro longe, eu não moro perto, mas eu vou tentar o possível, eu quero. Conversamos com meus pais autorizaram, meu pai me ensinou a pegar a condução para chegar no clube, essa coisa toda. Eu sempre chegava em cima do laço, eu nunca conseguia chegar antes. A aula começava às 2 horas, quando eu chegava às 2:01, 2:02, numa correria, né? Mas comecei a dar meus primeiros passos aí, desse jeito. Então, essa troca foi porque o atletismo acabou. Porque se o atletismo não tivesse terminado, eu acho que não teria o Olívia do basquete. Então, nos conta por que o teu nome é a escolha do Olívia. Até tu já comentou anteriormente, mas por que a escolha do nome é Olívia? Tudo começou quando eu entrei na equipe, né? Na escolinha não tinha nada disso, e aí eu tive um convite um mês depois do próprio técnico da escolinha, ele era técnico na categoria Mirim. Então ele veio me perguntar, Carlos Henrique, você não gostaria de fazer parte da equipe? Eu falei, como assim? Já não estou numa equipe? Não, você está na escolinha. A equipe para jogar torneio realmente. Olívia, essa escolinha fazia parte de um projeto social ou não? Era do clube mesmo. Uhum. Era particular do Fluminense, você tinha que ser sócio. Eu tive até que me tornar sócio-atleta para poder participar da escolinha, né? Não tinha nada social, né? Claro que eu conhecendo muito bem o Zé Roberto, se chegasse algum menino que não tinha as condições ali de ser um sócio-atleta, ele com certeza abriria as portas para o menino, né? Porque ele sempre foi assim, né? Ele me ensinou muito isso. Então, assim, quando eu entrei para a equipe, logo em seguida começou aquela história da Olívia Palito. Porque eu tinha o quê? 13 anos. Se eu não me falha a memória, eu devia ter quase uns 2 metros de altura. Só que eu pesava, no máximo, 70 quilos. Né? Então, praticamente eu brincava. Eu só tinha a cabeça e a perna comprida. Mais nada. O tronquinho, magrinho. Aí os companheiros, Olívia Palito, Olívia Palito, Olívia Palito. E a pior coisa que a gente sabe, né, professor, é pedir para parar de chamar disso. Uhum. Não. Meu nome é bonito, pode parar. Só que no meu time tinha um menino que se chamava Carlos Alexandre e o outro Luiz Henrique.
Aí o meu treinador falava assim, não, eu não vou te chamar de Olívia, eu vou te chamar de Carlos, Carlos Henrique, Henrique. Eu falei, por favor, me ajuda. E aí, durante os jogos, ele falava, Carlos, eu não olhava porque eu achava que ele estava chamando o Carlos Alexandre. Henrique, eu falava, é o Luiz Henrique, não é comigo. Aí ele teve um momento que ele precisava me chamar, ele virou Olívia. Aí eu virei para o lado e olhei para ele. Ele falou, cara, como é que você quer que eu pare de te chamar de Olívia se você não escuta o seu nome? Você só escuta o Olívia. Eu falei, quer saber? Chama com esse nome mesmo, Olívia, que eu acho que isso vai dar certo para o futuro. E aí surgiu o Olívia Palito, ficou o Palito de lado, ficou só o Olívia. E todos no meio do meio esportivo. Da trajetória. Então, só conhece como Olívia. Você chega num determinado lugar, se você falar Carlos Henrique, alguns até vão falar, ah, ok, beleza, conheço. Mas eles vão falar, ah, eu conheço o Carnel Olívia. Sempre associa, e alguns acham que é sobrenome. Não, não tem nada a ver. É Olívia Palito que surgiu na minha vida. Foi uma escolha, né? Na Foi verdade, até o uma nome escolha minha, né? Depois positivamente. deu certo. Que Deu bom, certo. que bom. Então, Olivia, qual foi o teu maior desafio enfrentado como atleta, que você considera? O meu maior desafio foi ficar entre os 12 selecionados para a Olimpíada de 1996 em Atlanta. Esse ali, para mim, foi um desafio muito grande, porque, primeiro que o treinador na época, o falecido Ari Vidal, em 1992, no Rio de Janeiro, aliás, em São Paulo, ele me encontrou e falou para mim, Olívia, você tem 4 anos para se preparar, possivelmente para a sua única Olimpíada. Quando ele falou aquilo, eu tinha recém sido convocado para a seleção brasileira adulta, para disputar o primeiro sul-americano. Tinha que idade? Eu 18? tinha 18, Uhum. 18 anos. E aí eu peguei e falei, o que eu preciso fazer para estar dentro da equipe? Então, se você acha que você treina muito, treine 3 vezes mais. E aí eu chamei meu técnico, chamei o preparador físico, falei, olha, a Ari Vidal me disse que eu tenho uma chance. E se eu tenho essa chance, eu não quero desperdiçar. Então, assim, foram 4 anos da minha vida buscando me espelhar nos melhores nas funções, tipo, bom, exemplos, eu tinha o Pipoca, que eu já jogava com ele na equipe do Monte Líbano, e eu pedi a ele, Pipoca, me ensina esses movimentos que você tem. E aí ele falou assim, você vai me mostrar os seus movimentos e eu vou tentar ajudar e ampliar isso. Depois eu tive um breve contato com o Oscar. Falei, Oscar, como é que você faz para arremessar esse tanto de bola? Falou, é tudo psicológico, me ensinou, vai fazer isso. Me deu várias broncas, mas assim, eu sempre procurei os melhores. Na nossa época não tinha essa tecnologia toda, a internet. Então, assim, quando eu viajava com a seleção, eu comprava as fitas de VHS, dos melhores jogadores, com os movimentos deles. Então, eu chegava no treino, bem antes de todo mundo, de iniciar o treino, e buscava fazer os movimentos, né? Então, assim, aquilo foram 4 anos De treino. ralando de treino, assim, não teve sábado, domingo, feriado, não teve nada disso. Abdiquei de passear com família, de estar com os amigos. Fiz uma blindagem em mim, botei um objetivo e um foco. Eu vou chegar. Eu tenho essa oportunidade. E quando eu fui convocado, a gente sabia que tinha cortes, né? Que não convoca só os 12, que tinham 17 convocados. E no dia de corte era a pior coisa do mundo, porque você ficava dentro do seu quarto, e aí o roupeiro batia na porta, falava assim, fulano, a comissão técnica está te chamando. Quando ele falava isso, a gente sabia que já era para o corte, né? Então, quando foi passando os dias dos cortes, essa coisa, chegou no último,
que a minha porta não bateu, eu falei, pô, tem alguma coisa aí. E aí, depois que foi liberado os que foram cortados, chamaram os 12, quando eu olhei para o lado, falei, cara, eu estou dentro dos 12. Eu vou para a Olimpíada, e aquilo ali, um moleque de 22 anos, né, no meio dos cobra criada, como Pipoca, Oscar, Josuel e outros mais, eu falei, cara, eu estou com os melhores do Brasil, agora eu posso fazer parte disso. Então, esse foi o meu maior desafio. Sim. E qual que era a tua posição de quadra? Você era... Eu comecei como pivô, mas me tornei um pivô ala. Ou seja, eu me tornei um coringa, professora. Porque, assim, eu jogava em duas funções. Eu tinha um técnico, José Edivaldo Simões, que ele me ensinou bastante isso na época do Monte Líbano. Como ele ficou sabendo que eu ia ser convocado, ele falou assim, eu vou te mostrar duas funções para que você saiba usufruir isso em cima dos caras. Quando eu pegava um jogador mais baixo, eu fazia na jogada para mim cair dentro do garrafão com ele, mais próximo à cesta. E eu jogava de pivô contra o mais baixo. Quando eu pegava um cara do meu tamanho ou mais forte do que eu abria na ala e jogava de frente para ele. Porque eu tinha um bom arremesso. Eu falava, se o cara não te apertar, você arremessa. Se o cara te apertar, você corta ele, porque ele não vai ter a velocidade que você tem. Eu falei, beleza, então eu usava isso em vantagem para a minha pessoa. E tem outra vantagem que eu acho que eu considero importante, você vinha da vivência do atletismo, isso também te ajudou. Exatamente. Que tanto que nós tivemos também até um grande preparador físico, bem conhecido, por sinal, chamado Valdir Barbante. Valdir Barbante, ele só trabalhava na metodologia do atletismo com a gente. Ele não trabalhava uma forma como hoje em dia a coisa está diversificada. Não. O Valdir era o tempo todo na base do atletismo. E isso, para mim, me deu uma vantagem muito grande. E eu falo até hoje para todo mundo, seria muito bom se todo atleta pudesse passar, no mínimo, 6 meses na imersão no atletismo antes de partir para o seu esporte definitivo. Porque a coordenação que eu ganhei, a agilidade que eu ganhei para o atletismo, me deu muita vantagem, muita vantagem. Que bom. Então, agora passando para a parte olímpica, qual foi a tua experiência de estar naquele momento olímpico em outro país? Se você já tinha viajado para o exterior ou não? Então, conta para nós um pouquinho dessa tua vivência no exterior. Graças ao basquete, eu tive o prazer que viajar praticamente o mundo inteiro, porque todo ano a gente fazia 2, até mesmo, às vezes, 3 viagens internacionais, né? Então, eu tive esse prazer de estar com a seleção, desde 93 até o ano 2000, viajando, que acabava a temporada do time, a gente já entrava na seleção, ia fazer amistosos, essa coisa toda. Mas a sensação de você chegar primeiro na Vila Olímpica, você pisar na Vila Olímpica ali, eu lembro que eu pisei, rezei bastante, agradeci a Deus por estar naquele momento ali, né, que você visualizar todos os melhores atletas dos seus países dentro daquela Vila Olímpica, com exceção da equipe masculina de basquete dos Estados Unidos. Por eles estarem em Atlanta, eles ficaram num hotel, né? Porque, assim, eles eram os francos favoritos, eles eram os melhores jogadores da NBA, essa coisa toda. Sim. Então, eles tinham um regime de concentração e tinha aquela coisa, todo mundo queria vê-los. Então, acho que se eles estivessem ali na Vila Olímpica, realmente a coisa ia parar de uma tal maneira que ia dificultar muito para eles. Então, eles optaram ficar no hotel. Tirando a seleção de basquete dos Estados Unidos, o restante estava ali. Todos os jogadores que eu via em fita de VHS, eu olhava, estavam na minha frente. E eu falava assim, será que ele vai conversa um pouco comigo? Eu não falava muito inglês.
eu arranhava o inglês naquela época. Então, eu tentava, de uma forma, estar perto, ver, vai ter treino da Grécia. Ou será que pode ver um pouquinho o treino? Aí tinha um tempo que eles deixavam ver. Eu ia até o ginásio para dar uma olhada, ver o que eles faziam diferente, essa coisa toda. Nos nossos dias de folga, eu procurava ir aos jogos. Você sempre tem um dia de folga que você não vai fazer nada. Tem jogos? Tem. Eu vou assistir os jogos. Eu ia para dentro do ginásio lá e comia jogo o dia inteiro. O dia inteiro. Hoje você não vai comer? Eu falei, vou, daqui a pouco, no intervalo do jogo eu vou lá. Eu vou lá fora e como alguma coisa. Mas ficava ali o tempo todo vendo, tentando analisar uma forma, né? Isso foi uma coisa indescritível. E a outra foi ir para o estádio para você desfilar, né? O Oscar virou para a gente e falou assim, olha, eu não vou, porque a gente já tinha jogo no dia seguinte. Aí o Oscar falou assim, ó, vocês me perdoam, eu já joguei 4 Olimpíadas, eu sei qual que é essa sensação, eu preciso descansar porque eu já não tenho mais a idade de vocês. Mas eu quero que vocês vá. Faço questão de vocês irem e usufruírem disso e se divirtam, se divirtam. Professor, é uma... Sensação indescritível. Indescritível. E a gente teve assim, a gente foi levado para um estádio pequeno, e aí você ficava sentado na arquibancada, tudo certinho, esperando a sua vez de entrar, a delegação entrar, só que do lado da nossa delegação estava a delegação dos Estados Unidos. Não. Meu Deus do céu. Eu ficava o tempo todo assim, olhando ali, ó, ali está o Shaquille O'Neal, ali está o Scott Pippen. Meu Deus, os caras estão tudo do meu lado, cara. Uma sensação, eu parecia criança, parecia uma criança num parque de diversão. Então, assim, foi uma sensação maravilhosa, maravilhosa, fazer parte disso ali. Não tem palavras para dizer o quanto aquele momento me marcou. Que interessante. E essa tocha aí atrás, o que representa? Essa representa, para mim, representa tudo na minha carreira. É o meu xodó. Eu tenho 2, né? Eu tenho ela aqui. Essa aqui foi a do Rio 2016, que teve a passagem aqui em Joinville. E você foi condutores, né? E aí a Confederação, o Comitê Olímpico Brasileiro me deu de presente, né? Porque a gente sabe que quem não fosse quem fosse selecionado, se quisesse ficar com a tocha, teria que pagar um valor, né? Então, como eles sabem que eu fui o atleta, essa Olimpíada, ele falou, não, essa passagem quando o Olívia terminar, vocês entregam a tocha, que já é um presente nosso para ele. E o meu outro xodó, que esse aqui é uma coisa que eu levo para a minha vida, todo atleta que disputa a Olimpíada recebe essa medalha comemorativa. Então, ela está aqui no escritório que a minha esposa montou. Então, ela fica aqui do meu ladinho aqui. E eu vou contar um segredinho. Todo dia eu olho para os dois. Todo dia. Antes de ir trabalhar, eu venho aqui no quarto, olho para os dois, volto lá no meu passado, falo, me vejo. E agradece, com uma reverência. Agradeço, exatamente. Agradeço, me vejo ali, pronto para o dia. Agora nós vamos para o nosso dia. Então, assim, não como um fechamento ainda, mas tem uma pergunta assim, que traz bem qual a importância que você atribui ao esporte no seu desenvolvimento, tanto profissional, pessoal, e tudo que você caracteriza. O que o esporte contribuiu para esse desenvolvimento de se transformar aquela criança, aquele adolescente, no homem que é hoje? É uma excelente pergunta, professor. Não só para mim, mas eu acho que vejo em muitos, quando começam a praticar os esportes, primeiro é a disciplina que você começa a ter, né? Então, são duas coisas, assim, a disciplina para mim foi muito importante e a responsabilidade, porque
foram duas coisas que eu levo comigo hoje, e foi aprendizados do esporte, vindo do esporte. Primeiro também saúde, questão da saúde, questão do bem-estar com você, né? Eu sempre falo para os meus alunos, eu vou ensinar vocês, mas não prometo que vocês vão ser jogadores profissionais. Isso vai depender de vocês. Eu vou dar a direção. Foi como o meu técnico fez. Eu vou te mostrar o que é. Agora, o querer, a vontade, a disciplina, o respeito, a responsabilidade, isso tudo vai de você. Então, por exemplo, até hoje eu tenho algumas regras, né, que eu não fujo delas, né, como, por exemplo, a disciplina é a primeira. Eu procuro ser sempre disciplinado no que eu vou fazer, procuro ter foco e objetivo no que eu quero fazer, né, e a responsabilidade. Eu, por exemplo, o que eu falei ali no início, eu deixei de fazer muitas coisas que eu podia ter aproveitado na minha adolescência por causa do basquete. Cansei de falar não para os meus amigos e amigas, me chamando para dar uma volta, me chamando para sair, e eu falar não, não porque amanhã eu tenho treino. Amanhã eu preciso... Às vezes meus pais falam, vai dar uma volta. Eu falei, não, eu sei que se eu for amanhã eu não vou treinar bem. Então, meu pai e minha mãe iam passear, ó, vamos passear. Bom passeio. Você não vai? Não. Pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo, vai tranquilo, eu vou estar aqui em casa, eu não vou descer, eu não vou sair, vou estar aqui vendo minhas fitas, vou estar aqui rolando alguma coisa. Então, você imagina um guri foi a minha primeira vez que eu fui convocado para a seleção carioca com 16 anos. Sim. Né, no pleno auge da sua adolescência ali, o turbilhão de coisas dentro do teu corpo, essa coisa toda, e você pegar e falar, não, não quero. Aí chegava na casa dos meus tios, às vezes que eu ia estar com a família, o Carlos Henrique está tão quieto, Geiro, está com algum problema? Ele, não. Minha mãe fala, não, ele já está pensando no treino da manhã dele, tenha certeza disso. Aí minha tia encorou, teu filho está tudo bem? Eu falei, tá, tia, é que eu estou pensando aqui o que eu vou fazer amanhã. Eu ficava, via a bola de futebol, meus primos jogando bola de futebol, a bola vinha, eu pegava com a mão, vamos brincar aqui fazer um trabalho de drible aqui. Aí, não, Henrique, vamos jogar futebol, você só pensa em bater a bola com a mão. Mas é o que eu faço de melhor. Então, é isso que eu quero. Então, assim, eu tinha umas coisas que eu fui adquirindo, né, ao longo do tempo, né? E eu tento passar, e assim, não só como atleta, isso serve para a vida. Sim, com certeza. Você leva isso para a vida. E, por exemplo, hoje eu sou feliz que eu tenho alguns meninos que iniciaram no PID comigo, isso em 2012, quando eu cheguei em Joinville, que eu pude trabalhar com o PID. Lá no Aventureiro, eu tive pelo menos quatro alunos que foram para as equipes de rendimento. E isso me deu uma alegria tão grande. Eu sei que eu tinha milhares de crianças ali, mas você vê despontar pelo menos um, já é a sua vitória. E despontaram 4, dois no masculino e 2 no feminino. E que eu tenho contato até hoje. E aí, uma parou, as 2 meninas pararam de jogar, mas acompanho elas hoje e vejo que a sementinha que eu plantei ali dá resultado para a vida dela. E os 2 meninos, um parou de jogar, o outro continua tentando, né? De vez em quando ele me manda alguma mensagem, pergunta, pô, professor, como é que eu faço? O que eu posso fazer? O que eu posso melhorar? Me manda vídeo dele treinando, o que eu posso fazer? Então, assim, são coisas que mexem com a gente e nos fazem querer levantar todo dia e mostrar, ensinar, e aprendo também. E aprendo. Eu não só ensino, eu falo com eles, vocês acham que eu não aprendo com vocês? Cada dia eu levo uma lição comigo daqui. Isso para mim é muito importante. É fundamental, né? Então, assim, como um fechamento, que mensagem você deixaria para os jovens ou para as crianças, adolescentes que queiram seguir na carreira esportiva? A gente sabe, como você bem comentou,
que é uma loteria, né? Mas que tem várias qualidades conseguidas, né, apesar da tua trajetória que tu relatou aqui, tem muitas coisas interessantes que, às vezes, a criança e o adolescente querem muito imediatismo, né? Então, é perseverança, Exatamente, é uma luta constante, né? exatamente. Eu deixo a mensagem que você ter disciplina, responsabilidade, objetivo e foco no que você quer, você com certeza você pode chegar, pelo menos chegar aonde você quer. Não falo como eu sempre falo, não falo que você vai virar da noite para o dia um atleta de ponta. Mas a perseverança, o querer, o buscar, você pode chegar. E eu levo uma frase comigo que eu li, né, e até um amigo uma vez falou para mim, que é: nunca desista diante de uma derrota, pois o maior homem do mundo morreu de braços abertos. Uhum, Então eu levo isso comigo o tempo todo, né? Eu levo isso, eu sempre agradeço a Deus, e Ele é o nosso maior homem, Ele morreu de braços abertos por nós, né? Então eu nunca desisto diante de uma derrota. Quantos nãos eu levei na minha carreira? Inúmeros, inúmeros, inúmeros não. Até mesmo quando fui cortado da seleção. Eu não desisti, para mim podia ter acabado o mundo ali, porque aquilo ali era uma coisa que qualquer atleta quer representar o seu país. Mas eu entendi que quando eu fui cortado é porque tinha um outro melhor do que eu. É claro que a gente fica chateado, a gente fica bravo, essa coisa toda. Aí eu falei, bom, ele está no melhor momento do que eu, então ele merece. Eu vou trabalhar. Para mim foi uma derrota para mim, porque eu não consegui me manter ali. Então eu fui trabalhar, não fui mais convocado, porque uma geração nova chegou, né? Então estava na hora, né? Apesar de ser novo ainda, mas a geração que vinha trabalhando anteriormente estava no melhor momento. E eu falei, agora eu vou trabalhar para os clubes. Aonde eu estiver jogando, eu vou dar o meu melhor, né? Sempre com disciplina e responsabilidade. Dentro da tua trajetória, quanto tempo tu desempenhou a função de atleta, Olivia? Na categoria de base foram 5 anos, até me formar, até chegar ao adulto. E do adulto até encerrar a carreira, 20 anos. 20 anos. 20 no total. E quando você foi trabalhar, uma curiosidade, na China, conta um pouquinho para nós a tua experiência num país com outra cultura e com as dificuldades apresentadas até inclusive pelo idioma, né? Exato. Foi assim, o primeiro mês foi não falo sofrível, mas foi difícil. Desculpa. Primeiro que eu saí do Rio de Janeiro. Já estava 35 graus, 40 graus para cima. E como a gente não usa casaco no Rio de Janeiro, eu falei assim, eu não vou levar casaco. Eu esqueci de ver como é que estava o tempo lá para começar. Quando abriram a porta do avião, era neve. Ele ferrou. E eu com uma blusinha fininha. Quando eu desci no aeroporto, estava lá o diretor, o presidente, para me recepcionar. O seu casaco, tudo bem? Como é que foi de viagem? Tudo bem, tudo ótimo. Você não trouxe roupa de frio? Eu falei, da onde eu veio é 40 para cima, não 15 para baixo. Os caras, beleza, você vai soltar e morrer de frio aqui, meu amigo. Me levaram para o ginásio para apresentar a equipe, ao técnico, essa coisa toda. Eu já fui treinar, bater uma bola, e quando acabou o meu treino, eu tinha uma caixa enorme. Os caras falaram, tudo que você precisa para o frio está aí. Era um casaco, aqueles casacos de esquimó, grosso, comprido, luva, tudo. Falei, agora eu não morro de frio, beleza. Tranquilo. Língua. Como é que eu me comunicava? Eu tinha um tradutor na equipe, né? Então o técnico falava com ele, ele mandava em inglês para mim, então inglês, português, inglês, chinês. Só que, por exemplo, qual que era, temos a facilidade? Era a prancheta. Na hora que o técnico chamava a gente no treino, pedia um tempo, ou no jogo,
Usou a prancheta, você, tipo, Olivia vai ficar aqui, o Shang-Li está aqui, o Li está aqui, né? Posicionou, a gente já sabia qual que era a jogada. Eu falei, beleza, nesse ponto tá aí. Para falar durante os jogos, eu tinha 2 atletas no meu time que falavam mais ou menos o inglês. O restante não falava, não tinha que ser bem no olhar. E também saber a dicção do nome deles, né? Porque a maioria ali é Li. Tudo tem Li. Aí eu falei, meu Deus do céu. Aí, como meu tamanho, já levantava os braços, eu, tô aqui. Aí o cara, tá, beleza, tá ali. Mas, assim, a gente conseguia se virar. Né? Eles tiravam sarro de mim, os chineses tiravam sarro de mim, eu aproveitava para tirar sarro dos que não falavam inglês também, às vezes eu falava em português, eles ficavam olhando para a minha cara, eu falei, então, assim, a amizade foi criando ali, né? E aí eu tive um pouquinho de dificuldade, foi com a comida, né? A comida deles que me pegou bastante, né? Quando eu não queria fazer desfeita, né? Porque podiam 2 estrangeiros por equipe. Tinha eu como brasileiro e tinha o nigeriano no meu time. E o nigeriano já estava lá há mais tempo. Então, o nigeriano sempre perguntava. A gente sentava numa mesa grande, que é aquelas mesas giratórias, aí vinham todas as comidas, você ia girando e escolhia o que você queria comer. E o Olomaide, que era o nigeriano, ele sempre me perguntava, e aí, você vai comer? Eu falei, não vou. Nem que eu coma um pouquinho, não, mas não vou fazer a desfeita. Porque eu percebi que seria uma desfeita se eu pegasse, chegasse na hora do almoço, vou levantar e vou lá comer lá na Pizza Hut. Vou no McDonald's, que tinha, Pizza Hut tinha, McDonald's tinha o KFC, você podia, só que aí era você que tinha fora do grupo, então você que arcava com os valores, com as comidas que você queria comer. Eu falei, não, eu quero ver o que tem de comida. Aí eu comia mais legumes, comia vegetais, aí eu misturava com arroz. O arroz eu brincava que era o arroz carnavalesco. Ele só sai em bloco. Só sai em bloco, mas era cada pedação. E aí eu via que eles pegavam, eu olhava para eles assim, como é que eles comem esse arroz? Eu provei ele puro, não tem gosto de nada. Não é tempero, é só a água e o arroz, acabou. Arroz sem tempero. Aí eles pegavam uns molhinhos que tinham lá e colocavam os molhos no arroz, davam uma misturada e começava. Vou fazer igual, né? Alguns até que era bom. Outros, batia, você falei, vou comer só a verdura, o legume. Dificilmente eu vi carne, né? E assim, tinha um pouco mais de frango, parecia um pouco mais de frango. O dia que apareceu carne foi engraçado. Eu vi aquele travessa de carne assim, eu falei, nossa, tem carne hoje. Beleza. Quando foi chegando, eu me liguei, falei, será que isso é carne de cachorro? Porque lá eles comem carne de cachorro. Aí eu gritei pro Li, que tipo de carne é essa? Ficou uns 10 segundos para me responder. Quando chegou na minha vez, eu, não, quero não. Passa, ele, não, é boi. Obrigado, quero não. Como ele não respondeu rápido, eu falei, não, é cachorro, não quero não. Obrigado. Eu fiquei com aquilo na cabeça, não comi. Comi o frango, comi um peixe e mais as verduras e legumes. Né? Claro, a fome ia bater em um certo momento. Aí como eu morava na capital, em Beijing, tinha tudo ao meu redor. Tinha um supermercado, tinha o McDonald's, tinha a Pizza Hut, tinha o KFC. Aí eu ia lá no apartamento do nigeriano, vamos lá fora comer alguma coisa? Ele, vamos, que eu também estou com fome. Aí a gente ia lá, essa coisa toda, aí eu fui no mercado, andei achando feijão, andei achando as coisas lá, só que eu não sabia fazer. Falei, como é que eu vou fazer isso? Falei, bem lembrado. Liguei o Skype, chamei meus pais. Meu pai, e aí, filho, tudo bem? Falei, tudo ótimo. Seguinte, bota minha mãe de frente nessa câmera aí. A minha mãe, o que houve, filho? Começa a me ensinar como fazer feijão. Ela, ai meu Deus, vai queimar a casa. Aí, você tem panela de pressão? Eu falei, não tem. Ela, como é que você vai fazer? Eu falei, na panela, mãe, dá teu jeito, vai falando. Professor, o feijão não ficou daqueles.
né? Mas deu para comer, deu para matar um pouquinho a saudade. Uhum. E assim, eu dei maior sorte depois, que num dos meus passeios que eu estava de folga, falei, vou passear agora, conhecer a cidade, essa coisa, eu entrei numa loja e comecei a escutar assim, ó, aqui tá barato essa roupa, pô, que blusa legal, em português. Aí eu, peraí, tem brasileiro nisso aqui. Isso já tinha uns 2 meses que eu estava lá. No meio da loja, eu, quem que é brasileiro aí? Aí 2 casais levantam a mão. Falei, por favor, me dá um abraço. Sem conhecer, sem saber quem era. Falei, me dá um abraço. Que sensação gostosa escutar a nossa língua. Aí, a gente foi trocando ideia. O que vocês fazem? Moram aqui, estão passeando? Não, a gente trabalha aqui. Nós somos dançarinos de uma churrascaria brasileira. Não. Falei, mentira. Falei, mentira. Falei, vocês estão mentindo. Não, tá aqui. Aí deram o cartão da churrascaria. Falei, quando está aberto? Todo dia. Vocês dançam lá todo dia? Dançamos todo dia. Falei, hoje à noite eu vou lá e vou para comer. Vou para comer e ver vocês. Vai mesmo. Aí a gente trocou, ficou conversando, passeando junto. Quando eu cheguei na churrascaria, era o olho da cara. Mas eu fiz questão de pagar. Quando eu entrei, aí vem o cozinheiro e o churrasqueiro. Aí a primeira coisa que eu fiz, cara, tem feijão? Aí o cara, poxa, hoje eu não fiz feijão. Aí o outro ficou olhando muito para mim assim. Eu falei, cara, algum problema? Você não para de olhar para mim. Ele falou assim, eu sei que você joga basquete, mas você não jogou basquete no Rio de Janeiro? Eu falei, aham. Você jogou em qual time lá, o Flamengo? Olha, cara, eu te xinguei muito. Eu sou botafoguense. Eu devo ter te xingado. Aí eu falei, tá, e qual tipo de carne tem? Ele, todas. Eu falei, mas é carne de boi mesmo? Todas. Costela, picanha, filé mignon, tudo. Eu falei, mas a gente importa tudo. Eu falei, pode descer tudo, que hoje eu vou comer tudo que se me der. Tudo, tudo, tudo. Eu ia pelo menos 2 vezes na semana lá. Você ficaste quanto tempo lá em Beijing? Então, eu fiquei justamente 2 meses e meio. Infelizmente, eu tinha feito um contrato de 6 meses, e na semana o presidente do time já queria fazer a extensão do meu contrato. Eles gostaram muito. Então, vamos fazer a extensão dele. Torci o joelho no meio do jogo. No meio do jogo eu torço o joelho, aí ele conversou comigo, eu falei, não vou ter condição de jogar, meu joelho está muito inchado. Aí ele perguntou, você quer operar aqui ou quer operar no Brasil? Eu falei, não, eu quero agradecer a vocês, mas eu gostaria de operar no Brasil e estar perto da minha família, que serão 6 para 7 meses de recuperação. Eu até brinquei, não sei se vocês trouxeram minha família para cá. Na época eu estava casado, essa coisa toda, só se você trouxer. Aí eles pensaram, eu falei, não, mais fácil você ir. Aí me deram tudo, me pagaram o que tinha que pagar, e deram ainda um valor a mais para pagar a cirurgia. Foi um tratamento de rei que eu tive lá. Foi um tratamento de rei. Eu até brinco, se eu pudesse voltar, eu voltava para lá. Eu imagino que foi bem tratado, né? Que bom. Mas é isso, então, Olivia. Eu agradeço muito a tua disponibilidade, essa conversa contigo, no sentido de esclarecer, contar um pouquinho da sua trajetória, sua experiência, né? E com certeza tu tem muito mais situações, né, dentro do teu cotidiano. E hoje, para quem não sabe, você poderia falar um pouquinho do que tu está desempenhando, qual que é a tua função hoje, porque o atleta tem um período, né? E a partir dali, uma questão que sempre o atleta muitas vezes esquece que ele tem que se preparar para o futuro, né? Pode deixar uma mensagem nesse Com certeza. O que eu tenho a falar é que para todo atleta, e não só as pessoas do dia a dia normal, não deixem de estudar, não deixem de concluir seus estudos, porque isso é fundamental, você ter um diploma, você está inserido na área de trabalho. O atleta, ele tem realmente um período, é um período curto, a gente fala, pô, mas você jogou por 25 anos, beleza, mas é curto. O que você faz depois dos 25 anos?
E eu não me preparei realmente, porque quando, na época ali que eu tive a oportunidade de ir para a seleção para disputar a Olimpíada, eu tive que trancar minha faculdade. Eu tinha recém entrado na faculdade de Educação Física. E eu não fui nem a primeira aula, já fui lá e falei assim, pode trancar. Minha mãe ficou louca comigo, minha mãe queria que eu terminasse meus estudos. E eu fiz uma promessa para ela, falei, mãe, quando eu encerrar minha carreira, vai ser a primeira coisa que eu vou fazer, entrar na faculdade e terminar meus estudos. Né? Então, assim, eu também não me preparei para parar. Eu parei, assim, da noite para o dia, questão de 3 meses. Faltava 3 meses para terminar meu contrato no Tijuca, Tênis Clube do Rio de Janeiro, isso em 2012. E aí eu peguei e falei para minha atual mulher, falei, vou parar de jogar. Ela, tem certeza? Tem. Vou parar e vou morar em Joinville. Prepare-se para mudar. Ela veio, faltando 3 meses para acabar, ela veio antes, viu ó, tudo que tinha que ver, apartamento, essas coisas todas. Quando terminou, um mês antes eu avisei meus pais, avisei minhas filhas, falei, vou parar de jogar, vou morar em Joinville. Foi a primeira pergunta que minha mãe me fez, viu, o que você vai fazer? Falei, mãe, eu lembro que eu fiz uma promessa para a senhora. Eu vou chegar em Joinville, vou procurar a faculdade. Entrei no Bonja, né? Tive o prazer de ter aulas com você, aprender. Agradeço a todos os professores que eu tive. Infelizmente, não pude concluir no Bonja, por causa de trabalho, né? Mas concluí na Unopar, meu curso de Educação Física e Licenciatura. Estou querendo fazer bacharel, estou querendo fazer pós, estou tentando arrumar tempo para fazer isso. Né? Hoje, atualmente, eu trabalho no Colégio Positivo como professor de ensino médio. Né? Vou começar de novo agora com a Secretaria de Esportes, no PID, que é o Projeto de Iniciação Desportiva, e estou como tutor na faculdade no Par à noite. Esses são os 3 trabalhos que eu tenho atualmente. Já são bastante. Já são bastante. E ainda dou mais aulas de personal para atletas de basquete que me pedem, então eu consigo alguns horários e dou aula personal para eles. Por causa da pandemia, eles falam, não quero ficar parado, me dá uma aula personal, eu dou aula personal, né, voltada para o basquete, e vamos ocupando o tempo que a gente tem para poder trabalhar. Com certeza. E qual o motivo de a tua vinda, a tua escolha por Joinville? Amor à primeira vista. Interessante. Eu conheci Joinville em 95, só que é assim, a vida de atleta, você entra hotel, quadra, quadra, hotel. Você não tem tempo de acompanhar a cidade. Só que quando eu vim jogar em 2008, no meu primeiro mês eu me apaixonei pela cidade. Eu olhei e falei, que cidade maravilhosa, super tranquila, super calma, e eu sou um cara assim, eu gosto de tranquilidade, eu gosto de coisa calma. E o Rio de Janeiro vinha ficando uma coisa de louco. E assim, eu tinha me separado, né? E aí, por coisas de Deus, eu conheci a minha esposa, minha atual esposa, e aí é como ela na verdade, ela é de Passo Fundo, mas radicalizada aqui, porque ela veio nenenzinha para cá. Então ela fala que ela é joinvilense. Eu falo que eu sou um carioquense. Eu sou carioca com joinvilense. Né? Então, assim, são 10 anos, eu me apaixonei, foi que eu falei para ela, quando eu parar de jogar, eu vou morar em Joinville, que é a cidade que eu gostei. E ela, mas você vai trocar Rio de Janeiro? Eu falei, eu vou morar lá em Joinville, cidade que eu gostei, vou trilhar minha vida lá, minha carreira, minha vida vai ser em Joinville. E o que eu puder fazer pela cidade, farei com a maior força possível. Com certeza. Porque me recebeu de braços abertos e até hoje pessoas queridas como você e as demais da secretaria, todos ali, mesmo a população, eu estou na rua, Olívia, que tempo bom, essa coisa toda, isso enche o nosso ego, né? A gente fica Sim, imagina. Com certeza. feliz em poder ser lembrado dessa coisa toda e ter deixado uma coisa boa, uma coisa positiva na cidade, né? Nos conta um pouquinho da tua trajetória, tua vivência no basquetebol aqui em Joinville. Aqui em Joinville, professora,
eu vim em 2008. Eu tinha recém-chegado da temporada do México e o meu agente me ligou e falou: olha, eu sei que Joinville está precisando de jogador. E quem está lá é o técnico, é o Alberto Bial. Eu estou sem o contato dele, mas eu posso conseguir para você. Eu falei, tá bom. E aí ele me deu o contato, eu liguei para o Bial e em 5 minutos nós acertamos o meu contrato. Deu uma conversa de 5 minutos, foi muito rápido. Ele falou, Olívia, agora eu vou desligar e o Luizão, que era o nosso diretor, vai te ligar. E eu já tinha jogado com o Luizão na época de São Paulo, seleção paulista, tudo, seleção brasileira. E o Luizão me ligou, Olívia, quando é que você pode vir para Joinville? Falei, cara, eu pousei no Brasil tem 2 dias, Olívia, eu preciso de você aqui amanhã. Falei, não, Luizão, deixa eu só acertar minhas coisas aqui, me dá uns 2 dias pelo menos, 2 dias eu te dou. Foi coisa muito rápida, arrumei a mala e vim para Joinville e conheci uma das minhas melhores equipes que eu joguei. Uma das minhas melhores equipes, assim, não falo a melhor, porque eu joguei com grandes jogadores, mas assim, em termos de equipe, amizade, estar junto ali, foi uma das melhores. Porque quando eu cheguei, chegou com aquele status assim, chegou Olívia, seleção brasileira, Olimpíada, vai chegar aqui achando que é o bam, bam, bam. A coisa mais legal que aconteceu foi que dentro do vestiário, os caras, bom dia, opa, legal, legal, legal. O capitão, que era o Chilton, e o Ninja, que era o Douglas Viegas, que era um bem louco, esperou todo mundo sair do vestiário. Quando todo mundo saiu, que eu estava terminando de amarrar meu tênis, os dois pararam na minha frente, eu levantei, Paulo, o que está pegando? Só para te avisar que aqui você é mais um como nós. Não tem esse negócio de Olimpíada, não tem essa coisa não. Você vai juntar com a gente aqui e nós vamos trabalhar junto. Eu falei, a melhor coisa que vocês fizeram para mim. Porque primeiro que eu não uso isso, eu não uso a Olimpíada, eu uso trabalho. Tá? Então vamos para a quadra. E aí começou uma amizade assim, mas a gente se batia tanto no treino, mas assim, não era para machucar. A gente treinava forte porque a gente falava, se nós treinarmos forte, nós vamos jogar forte. E se a gente quiser almejar alguma coisa dentro do campeonato, vai ter que ser assim, porque nossa equipe não tem estrela. Tem jogadores com vontade de ser estrela. E foi dando aquela liga, e a gente foi ganhando jogos. Nós não chegamos na final do campeonato, porque a gente enfrentou a forte equipe do Flamengo na semifinal, né, que nos tirou a possibilidade de tentar o título, que seria inédito aqui para Joinville. Mas ficamos em quarto no campeonato. E essa quarta colocação nos deu o direito de jogar um torneio internacional, que era o Sul-Americano de Clubes. Então, nós levamos o nome de Joinville para fora. Foi até disputado lá no Equador, essa coisa toda. Né? E, assim, eu sou feliz demais por ter tido essa passagem de 2008 até 2010 como atleta aqui de Joinville e ter representado não só aqui nacionalmente, como internacionalmente. Então, ficou marcado para mim e foi um dos motivos também de eu ter escolhido Joinville para morar. Com certeza. Então, agradecemos aqui a presença do Carlos Eduardo. Carlos Eduardo não, Carlos Henrique, né? Carlos Eduardo está em casa, é meu irmão. É verdade.